O Senhor plantou uma vinha com amor, dela cuidou, esperou que desse uvas boas, uvas bravas, dela brotou. Que mais podia eu fazer? Assim perguntou o Senhor. Tudo eu já fiz pela vinha, como Supremo Pastor. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e vamos ler do versículo 11 até o versículo 15. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Putéoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, o apóstolo Paulo, depois de 3 meses, eles tiveram que viajar em direção a Roma. E eles embarcaram em um navio alexandrino que invernava lá na ilha. E depois eles chegaram em Siracusa e ali ficamos 3 dias. Eles, Siracusa, ficaram 3 dias. Vocês vejam aí que a viagem não era tão fácil assim, né? E de lá eles chegaram a Régio, na cidade de Régio. E ele disse que no dia seguinte, tendo soprado vento sul, 2 dias chegamos a Putéoli. Então vocês vejam aí as cidades em que eles vão passando antes de chegar em Roma, né? E no versículo 14 diz: onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Então, lá em Putéoli, eles encontraram alguns irmãos, e esses irmãos, eles desejaram que Paulo ficasse com eles 7 dias, ou seja, 1 semana. A presença de Paulo entre os irmãos é uma presença frutífera, porque Paulo era um grande conhecedor das Escrituras Sagradas. E além de ser um grande conhecedor das Escrituras,
Paulo teve um encontro pessoal com o Filho de Deus no caminho de Damasco. E toda a experiência que Paulo teve com Deus levava os irmãos a serem fortalecidos espiritualmente, e Paulo podia compartilhar com os irmãos as suas experiências e a sua vivência pessoal com o Criador dos céus e da terra. E da mesma forma que Paulo compartilhava as suas experiências com os irmãos também compartilhavam as suas experiências com o apóstolo Paulo, de forma que passar 7 dias com os irmãos, Paulo os ajudou espiritualmente e os irmãos também ajudaram o apóstolo Paulo espiritualmente, ou seja, se fortaleceram no Senhor. E depois ele diz, e foi assim que nos dirigimos a Roma, ou seja, Paulo escreveu todo o processo, todo o andamento de sua viagem até chegar em Roma. E no versículo 15 diz, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Então, chegando Paulo em Roma, os irmãos tiveram notícia de Paulo e eles foram ao encontro de Paulo nessa praça de Ápios e às 3 vendas. E o versículo continua dizendo, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então, a presença dos irmãos animou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, né? E você sabe que quando você está preso, a visita dos irmãos é muito importante, porque é um momento em que você precisa de apoio. E esse apoio para o apóstolo Paulo esteve presente naqueles irmãos que foram visitar o apóstolo Paulo. O que é que você percebe aqui? Você percebe a forma misteriosa que Deus desenvolve a sua obra neste planeta. A presença de um cristão em qualquer lugar ou em qualquer situação sempre é uma presença benéfica. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Mesmo preso com cadeias, mas assim mesmo as bênçãos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo eram distribuídas para as pessoas. Os soldados se beneficiavam, os guardas que estavam ali guardando Paulo se beneficiavam, os irmãos se beneficiavam, a população se beneficiava. Onde Paulo estava, ali também estavam presentes os benefícios espirituais para as pessoas. Muitos tinham dinheiro para Jesus ofertar daquilo que lhe sobrava. Quiseram a Jesus
agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.